Bom, galera, boa noite. Vamos lá na nossa série de vídeos tentando ajudar, né, de alguma maneira, né, vocês com relação ao novo indicador, dentre outras variáveis. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Eu resolvi fazer de uma forma, inclusive eu sugiro que todos vocês façam isso, né, junto aos papéis, aos mercados que vocês gostam. Cada um de nós tem aí uma preferência com médias, né, algumas abordagens, isso é normal. Mas vamos tentar simplificar, né, de alguma maneira, né, um exercício aqui de box a box, usando a aplicação do indicador com comportamento de preço. Estou aqui com dólar, né, no 3R, nós não estamos olhando mais nada, né? E vocês sabem que o ideal é estar conjugando, né? Pegando a leitura num tempo maior. Mas mostrar para vocês que a gente gosta às vezes de complicar as coisas, né? Então vamos fazer esse exercício, vamos combinar uma coisa, né? O mercado é dólar, né? Dólar cheio, está aqui no 3R, um tempo, né, agressivo. Nós vamos definir uma meta aí de, vamos botar aí um exemplo, 10 pontos. Beleza, 10 pontos. É a nossa meta aí no pregão do dia de hoje, né, que está começando aqui. Né, eu costumo aguardar, né, pelo menos a formação aí do preço, né, nos primeiros 15 minutos, 30 minutos. Eu tenho as minhas condicionantes, que vocês já sabem quais são. Né, aqui no gráfico, né, eu utilizo com a metodologia do 2 minutos a média. Aqui eu tenho o indicador do scalp, né, que mostra a agressão. Nesse caso aqui está parado, né, congelado, não estamos num horário fora do pregão. Tenho aqui o indicador force e eu gosto muito de utilizar o MACD, né, como um filtro, como apoio. Mas vamos deixar o MACD por baixo. Começamos o pregão aqui do dia 28. Beleza. Eu não estou fazendo nada, né, que o pregão está iniciando, né? E eu tenho aqui a situação do próprio indicador aqui, o force, me sinalizando, né, um movimento aí de pressão compradora, né? Mas eu tenho as minhas condicionantes, eu não gosto de trabalhar comprando quando essa média está por baixo, apesar da média estar autorizando a média, minha referência, né, por intradiário. Agora aqui eu vejo uma situação diferente, a média cruzando, tá verde, preço por cima, e ele está fazendo o que aqui, gente? Né? Já nos 5 minutinhos iniciais, né, ele rompeu essa estrutura, né? Olha aqui, o movimento de ontem, nós estamos olhando aqui na tela, né? Tá bem amplo, acho bem visível para vocês. É aquela história, eu tenho aqui um pivô, porra. Simples assim. Eu tenho aqui de repente pontos de marcações de suporte, resistências, linha d'água, ajuste, etc, né? Mas nós temos aqui o atendimento que eu sempre falo, de forma simples, não olhando mais nada. Eu tenho aqui preço fazendo topos e fundos ascendentes aqui, máximas maiores, né? Eu tenho esse zigue-zague aqui, né? Me interessa isso, né? Eu tenho aqui média, né? As médias, inclusive, eu tenho aqui de repente os cálculos que eu não estou olhando e tenho aqui o force, né? O resto vai ser uma tomada de decisão, se te interessa ou não esse trade. Né? Se te interessa de repente efetuar uma compra aqui, sabendo que o seu stop está aqui, ou de repente você tem que enxergar obrigatoriamente risco e alvo, aquilo que a gente sempre cita, né? Eu tenho isso aqui de risco de repente. Qual é o meu alvo? De repente meu alvo está aqui em cima, esse topo aqui, né? A linha d'água, que é uma referência do dia de ontem, essa marcação aqui de resistência, etc, etc, etc. E aí vocês vão definir a quantidade de contratos, né? Mas alguma coisa me impede, né? Vamos ver aqui, ó, abrindo mais outro box. Alguma coisa me impede de comprar aqui, na visão
de entender que o mercado está agressivo, como é que está o mercado do dólar, né, nos últimos dias, nós estamos em vésperas de trocar a série, né? Estão vendo aí a consolidação, o range muito apertado, mas alguma coisa me impede, né? Eu estou aqui, quantos pontos eu tenho para esse ponto pivô aqui? 4 pontos. E aqui? E até aqui esse topo? Eu tenho 5 pontos. Minha proposta é de scalping, né? Início de dia, fazer gordura. Então, de repente, eu estou aqui assumindo um risco de 4 a 5 pontos e buscando 5 pontos de alvo. Um para um, me interessa ou não? O force aqui, ele está validando, né? Então, vamos ver, startou o trade, startou o trade, na puxada, ele andou 2 boxes aqui, com sombra, com tudo, deu 2 pontos, né? Beleza. Aqui, mais 2 pontos, ou seja, tem 4 pontos aqui nessa brincadeira já, né? A nossa proposta era do scalp de fazer scalp de 3 a 5 pontos, né? Por esse tempo agressivo, né? Então a gente fez gordura, né? E no caso da simulação aqui com dólar cheio, é uma baita de uma gordura, né? Mas olha só, nós temos um indicador mantendo a gente no jogo ainda, né? Então vamos lá, já está fechando uma vela de 15 minutos, né? 15 minutos até passando. E agora? Eu não vou fazer nada. Por quê? Está aqui a média está comprada ainda, está trabalhando entre elas, o indicador continua ainda acima da linha zero, acima do nível de 6, né, de compra, né, mostrando o verde-limão, né, mostrando a agressão. Eu tenho que estar esperto para procurar oportunidades na compra. E agora? E agora eu tenho ele parando aqui perto da região da média, voltando, batendo aqui de novo verde. O indicador já saiu daquele verde-limão e já está abaixo do nível 6, mas continua comprado, né? Me interessa, de repente, assumir isso aqui de risco e buscar esse topo aqui que eu conheço para mais um scalp. Aqui eu tenho 3 pontos, né? Ou de repente ele falta chegar aqui nesse topo aqui anterior. Aí de novo é tomada de decisão e já são 9h20 da manhã, mas o indicador ele deu essa quebrada aqui, né? Se a pessoa tivesse entrado com 2 boxes, são 2 pontos, né? Então nós teríamos aqui de repente 2 pontos ou 3 pontos aqui nesse trecho que andou, né? Chegou a andar 4 pontos, né? Mais 2 aqui, beleza. O indicador continua ali validando, né? E agora? Agora entrando na região de média, não vou fazer nada. Vou sair vendendo? Claro que não, né? Eu estou com a média ainda comprada. E agora? Agora ele volta a ficar aqui, branco, verde, verde. Olha o indicador. De novo, validando. Qual é o meu risco aqui? Né? O meu risco aqui está aqui embaixo, ou está aqui atrás do box branco, o risco técnico está aqui embaixo. Mas olha só como é que o ambiente já bagunçou. Aquilo que eu falo com vocês de não deixar de associar análise técnica. Eu tenho esse movimento, ele botou o pivô, fez a pressão, veio aqui, mas não pegou um fundo importante anterior. Voltou aqui, mas não passou um topo anterior. Voltou aqui, rompendo inclusive esse fundo aqui. Volta aqui, quer dizer, bagunçou o negócio, né? Então a gente tem que ficar esperto, mas olha, o indicador tá validando. Se eu for comprar aqui, qual é meu alvo? Meu alvo que eu conheço está aqui, ou na outra hipótese está aqui, mas o meu risco, então esse tipo de trade eu não faço, apesar de estar todo ele apoiando. Ele pode até ir, ele pode subir 50 pontos, mas eu não faço. Por quê? Porque o ideal para mim é que ele sinta aqui, volte, me deixe um pivôzinho pequeno, ou acumule aqui para sair rompendo, né, uma consolidação. Essas informações a gente trata muito disso no personal. E ele foi, ele ofereceu. E novamente, a gente duvida, né? A gente quer duvidar e tá lá, ele ofereceu um novo scalp chegando naquela região lá que a gente conhecia. Mas eu não participei, beleza, estamos aí com 5 pontos, né? Vamos botar aí com 4 pontos, com 5 ou 6 pontos, né? Daqueles 2, 3. Ele passou, o que eu faço? Meu Deus do céu, perdi o bonde. Cara, deixa aí. Uma hora ele vai sentir uma resistência, né? Aqui tem até uma marcação de uma resistência que eu marquei. Olha só a paulada que deu, né? E nós ficamos tudo de fora. Pelo menos nesse exercício nós ficamos de fora, né? Para chamar a atenção disso. Meu Deus, ele continua subindo. Não tem problema nenhum. Uma hora ele vai fazer isso, Ele vem aqui.
e nós vamos começar a observar ele tomar esse fôlego, montar um pivô, né? Eu tenho alguns filtros, né? Algumas abordagens que a gente explica no nosso treinamento, não é o caso, né, de eu falar aqui agora nesse vídeo, né? Senão vai ficar muito extenso. E ele vem voltando, ó. Na mesma paulada que ele foi, ele voltou, ó. Engolfando tudo, né? Inclusive o indicador até já ficou no modo de venda, né? Já sugerindo já a venda que é abaixo da linha zero, em modo de atenção, né? Amarelo, né? Quer dizer, a gente começa a mudar a chave na cabeça. Eu estou com a média amarela, ela não está ainda vermelha. Eu estou com o indicador em status amarelo aqui, ó, abaixo da linha zero, mas status amarelo. Não vou fazer nada. Ah, mas se ele for, cara, não tem problema. Nós que vamos ter que decidir o que a gente quer operar. E agora, a minha média está começando a ficar vermelha. Mas eu ainda estou com a minha média curta, ó, por cima aqui ainda. Eu não gosto dessa abordagem. Mas é possível? É possível e eu sei que você pode de repente experimentar o quê? Visão de scalp. Eu não tenho uma venda forte. A venda forte é quando a gente tem isso aqui, ó, que eu sempre explico para vocês. Ó, eu tenho a média 21, a média 89, preço por cima, fazendo zigue-zague, isso aqui apoiando, né? Talvez o MACD validando quando eu tenho dúvida, eu vou caçar de repente uma possível divergência. Olha aqui uma possível divergência, né? Que também a gente aborda muito em sala de aula, eu abordo muito no treinamento. Olha uma possível divergência, né? Então, se eu estou isso olhando, eu já fico esperto com relação a esse movimento aqui, ó. E eu costumo muito olhar distorções, né, para poder tentar tirar um proveito, né? Aí é uma outra abordagem. Mas voltando para nossa brincadeira aqui, ó, a média está começando a ficar vendida e o preço veio, ó, engolfando, ó, e aqui inclusive rompendo essa estrutura, esse fundo aqui, ó. O que eu vou esperar? Eu vou esperar que ele desça, me deixe um pivô, que me mostre uma forma mais limpa a coisa. E se eu for entrar nesse trade, de repente, eu estava olhando aqui um box anterior, de repente eu quero entrar nesse rompimento, eu tenho que ter ciência que é um trade que tem um pouco mais de risco, né? Mas é possível, claro que é possível, tudo é possível. A gente pode apertar o botão o dia inteiro, nós vamos fazer as nossas escolhas, dentro que a gente se sente confortável. Mas aqui eu sei que eu tenho, novamente, ó, só para exemplificar, eu tenho uma média por cima que eu respeito muito. Eu tenho a minha média referência aqui que eu respeito muito. Eu tenho preço por baixo. Eu tenho isso aqui que eu não sei o que estava na hora. Eu tenho o Foz. Quer dizer, eu tenho das minhas condicionantes, né? Eu tenho essa aqui não está ticada, essa aqui não está ticada, essa aqui tá, que é o preço, né? Por baixo vermelho. Essa aqui eu não sei, né? E essa aqui não está ticada. Como é que eu vou entrar nesse trade? Não vou, entendeu? Eu não sou obrigado a entrar nesse trade, né? Eu vou ter que esperar a coisa clarear para mim. Aí ele abre um outro box, ó, que a média começa a ficar vermelha. Aí ela fica amarela. Ó, de novo ela é vermelha. Olha lá o indicador. Ó, o indicador começa a mostrar aquela validação para a gente agora, ó. Passando o nível -6, vindo para o -10, né? Começando a ficar aquele vermelho, sabe? E a gente está enxergando o que no preço? Né? Não fica só olhando o indicador, o que eu estou enxergando no preço. Né? De novo, se eu for tomar uma decisão, eu estou enxergando risco, alvo. Né? Qualquer tomada de decisão que a gente for ter aqui agora, a gente sabe que isso aqui é uma linha d'água, é um suporte natural. Se ele passar e violar, eu vou ter oportunidade de aproveitar. E eu estou vendo esses fundos aqui, ó, tem 5, 6 pontos. Né? E o indicador começa a validar. Ó, de novo. Ó. E aí a gente está vendo a média curta ó, vindo forte. Ou seja, posso pensar numa possível abordagem de linha d'água com o indicador, com o setup 2 minutos vencedor, né? Sabendo que aqui vai ser uma abordagem de repente de violar e confirmar com esse fundo aqui que a gente conhece, né? Ele pode até cair 50 pontos, mas eu estou na minha meta. Nós estamos lá com 5 pontinhos, né? 6 pontinhos. A meta que a gente combinou são 10 pontos. Né? Ah, e o horário? O horário são 10h44, já abriu o mercado americano, né? A gente tem que estar analisando todo esse contexto, né? Aí ele vai e viola a linha d'água, né? Eu posso entrar nesse trade? Alguma coisa me impede pelo método? Ó, agora está diferente a apresentação, ó. Ó, eu tenho a minha média curta cruzando, eu tenho minha média vermelha, eu tenho preço por baixo, eu tenho isso aqui respaldando, né? Vamos ver lá numa consulta de repente ao próprio MACD. Ó, o MACD me apoia. Então,
A única situação que eu tenho que enxergar agora é com quantos contratos e meu risco e alvo. Então meu risco técnico está aqui, ó. Ou está aqui, de repente, na pior das hipóteses, ou o meu alvo que eu estou enxergando aqui, me vale a pena ou não esse trade? Ou de repente é preferível aguardar para ver se ele sente e ele volta aqui para me deixar um pivô, deixar uma entrada ideal. Ou não, de repente o cara é super agressivo, quer enfiar o pé na jaca aqui. Beleza, mas são as escolhas. E o cara que vendeu, de repente aí na violação, pô, ele andou 2 pontos, né? E o que não vendeu tá esperando isso aí ó, acontecer, ó. E não acontece, ó. Ele era para parar aqui e voltar, né? Ele vai, sobe. Beleza, mercado o preço é soberano. Subiu, foi lá na média 19, ele volta a cair. E agora? Ó, viu que o ambiente já começou a bagunçar. E agora? Média, ó, olha a apresentação de novo. Alguma coisa me impede de vender aqui? De novo? E agora eu tenho um stop aqui, ó, mais razoável. E meu alvo? Tá aqui, ó, que eu conheço. E o outro? Tá aqui embaixo. Quando eu tenho de risco? E o indicador? Valida? Valida. Né? E a metodologia valida? Valida. Posso tomar stop? Posso. Mas eu tenho que assumir risco, pô. Entendeu? E agora? Deu trade? Né? Vamos voltar aqui, ó. Eu até passei rápido, nem observei do ponto. A gente estava conversando, acho que é aqui, né? Esse momento aqui. Então o cara fala, não, eu vou entrar porque ele está indo para a linha d'água agora para romper. Ele entra, né, nessa situação aqui, ele oferece 2 pontos, 1 ponto, voltou, mas o cara não estopou, né? Aí ele volta aqui, ó, o cara tá ali, ó, não estopou, aí ele volta a cair agora. Aí o cara tá lá, porra, e agora? Mato, não mato, o indicador continua ali, ó, não tá colado no item, mas tá vendido, né? Média, preço por baixo. Então a expectativa dele romper e buscar isso aqui são muito, muito grandes. Mas você está com seu stop lá, você não estopou, de repente você pode estar reduzindo o seu risco, eliminando, ou pode resolver sair, porque você viu que ele bateu aqui, sentiu e voltou, mas ele está montando uma situação para você sem olhar nada. E aí ele vai até viola e volta de novo, ó, ó, ó. Começa a sambar aqui, isso aqui, a gente como operador, entendeu? Tem que ficar esperto, porque o preço não está passando, bicho. Mata o trade, diminui o risco, né? Ainda mais que ele agora monta o box verde aqui com a média ficando a ponta, o indicador continua no status de venda, né? E aí ele vai para cima dela lá, ó. Né? Então vamos supor que a gente tenha ficado no 0 a 0 aqui, não tenha feito nada, ou tenha tomado stop, aí depois a gente discute isso. E agora ele sai desse comportamento e faz ó, uma impulsão, né? Ele faz uma impulsão. E olha o indicador lá, ó. Ele vai na paulada só para cima, ó. E a gente ficou só olhando isso. Aí ele volta. E agora? Agora eu tenho indicador, eu tenho a impulsão, tenho a vinda dele na média, média por cima, 21, verde. E agora? Ah, vamos consultar lá o MACD apoiando, uma compra acima da linha zero. Se eu resolvo entrar aqui, meu stop está aqui, pô. Meu alvo está aqui. Vale a pena fazer isso? Ó, quantos pontos? 3, 4, quanto é que eu tenho aqui de alvo? 2, não vale a pena para mim, né? Nesse ponto aqui, tá, gente? Se eu tivesse antes, né? E se ele passar, de repente ele busca de novo lá. Mas olha só, você vê que não tá um movimento muito tranquilo, que ele sai numa paulada só em 15 minutos, ele sobe 13, 14 pontos, né? E aí? Ele não vai para romper. Ó, e agora? Alguma coisa me impede de comprar isso aqui? De novo, isso aqui é de risco, o que eu tenho de alvo? Isso aqui está desproporcional. E se ele for, cara, eu não entro nesse tipo de trade, né? Se é para entrar, eu teria que ter entrado aqui, visando aqui, com risco. Agora aqui não dá. Mas está tudo comprado, ó. E ele pode ir, porra. Eu que vou tomar a decisão se eu vou entrar ou não. Mas alguma coisa me impede de entrar aqui? Claro que não. Sabendo que aqui tem um risco. 4 pontos. Meu alvo, de repente, está aqui, então eu estou com mais risco do que alvo. E o indicador está aqui, ó, lindo, maravilhoso, tapetão aqui, ó. Né? Aí vocês vão estar discutindo. Ele não aciona a compra, volta. Vou sair vendendo? Claro que não. Ó, olha o horário, entrando no horário de almoço, olha o preço acumulando, ó, ficando tumultuado o ambiente. O que eu tenho que fazer? Tem que almoçar, não vou fazer nada, né? E agora? Ele vem para baixo aqui, vou sair vendendo? Não, por quê? Olha aqui o indicador. Um status dele de atenção, né, de consolidação, ele não está nem vendido nem comprado, apesar de que nós estamos vendo o preço fazer a bagunça toda e querer romper e trabalhar abaixo da média 89, mas ela está verde ainda. Aí ele bate nela de novo, ó. Passou, olha o indicador, olha aqui ela ficando vermelha. E agora?
E agora eu estou vendo que, de novo, com essa queda, ele brigou, já são 2h30, voltando o volume, e de repente ele está rompendo essa estrutura, rompendo inclusive essa região, essa linha de marcação de suporte. O que eu tenho de risco aqui? Esse ponto aqui, e meu alvo. Esse aqui, linha d'água, esse fundo, me interessa esse trade, tem 6, tem 8 pontos, indicador, está validado, vou esperar mais um box, beleza. Continua respaldando, inclusive cruzando. Vou esperar mais um box, beleza. Não estou confiante, vou esperar mais um box, beleza. E o preço está indo na sua cara e você não fez nada. Né? Eu vou esperar mais um, não acredito, não confio. E o preço está indo. Ai meu Deus, perdi o trade. Vou enfiar o pé na jaca. Não, espera ele voltar para tomar fôlego. Ele volta. E agora? Agora ele toma fôlego. Agora ele monta aqui uma situação, né, daquele outro vídeo que eu combinei que eu gravei para vocês de topos e fundos, né, de critérios pessoais. Se for entrar aqui, eu tenho um indicador apoiando? Não. Mas a média está vendida, né, preço por baixo, de repente vocês estão olhando outras coisas. Eu sei que se eu entrar aqui, meu alvo está aqui, 2, 3 pontos. Meu risco está aqui, mas o indicador não está ainda validando, então eu vou esperar mais um box. O indicador agora valida. E se eu entrar aqui agora? Eu tenho isso aqui, 2 pontos. E se ele passar para a linha d'água? Beleza, eu tenho 2 pontos aqui e até o fundo aqui eu tenho 6. E meu risco está aqui, 4, 5 pontos, né? E agora? Pô, são 3 e pouco, vou ou não vou? Eu vou. Deu os 2 pontinhos aqui, 2, 3 pontinhos? Deu. E se ele vai agora? Se ele rompe já? E se eu não entrei? Eu quero entrar aqui agora. Alguma coisa me impede de entrar nisso aqui agora, sabendo que eu tenho isso aqui de ponto de chegada, 2, 3 pontinhos, isso aqui, linha d'água. Mas o meu risco está aqui em cima. Entendeu? Ou na melhor das hipóteses, está aqui no box branco atrás. Mas alguma coisa me impede de vender aqui, visando o scalp? Não, porra. Aí eu vendi, fiz os 2 pontinhos, 3, fiz. E agora, meu Deus do céu, me deu aí muito mais do que eu precisava. Bati minha meta, dobrei minha meta, tripliquei minha meta. Perdi tudo isso. Perdi todo esse movimento. Porra, foda. E agora? Alguma coisa me impede de entrar aqui? Olha o indicador. Né? Vamos lá fazer a nossa consulta ao MACD. Opa, o MACD começa a sinalizar uma possível divergência. Não, até que não, né? Mas começa a mostrar uma fraqueza dessa queda. Uma fraqueza, mas o preço está mostrando para a gente o quê? Trabalhou, assumiu, aí teve uma notícia, alguma coisa que saiu, mas se eu entrar aqui, meu alvo, tá aqui, 3 pontinhos, meu risco, tá aqui, 2 pontinhos. Posso entrar? Claro que pode, porra. Entendeu? É aquela história, vocês vão tomar as decisões, fazer as melhores escolhas dentro de uma meta, né? Nós vamos ter trade o dia inteiro, pô. Nós não estamos olhando nada, só estamos olhando isso aqui, o 3R, né? Então eu vou fazer meu último scalp, tô com gordura. Botou no bolso, tá aí, 3 boxes representam 3, 4 pontos, porque aqui nós estamos sem as sombras, né? E aí? E o cara que não entrou? O cara quer entrar aqui, nesse rompimento, né? É porque eu não estou com outro gráfico aqui para mostrar, a gente tem que estar enxergando, de repente, fundos. Vamos tirar um pouco o zoom aqui, fundos anteriores, um gráfico de tempo maior, ou nível de suporte. Nós temos um nível aqui, no visual nós estamos olhando. Quanto é que tem dali até ali? 4 pontos. Aí o cara falou, puta merda, rapaz, eu vou ficar nesse trade que ele vai chegar lá. Beleza, foi. Andou mais quantos pontos? Mais 3 pontos, 4 pontos, né? E o cara que não entrou? O cara não entrou, saiu para lanchar, voltou agora, tá pegando tudo isso aqui. O indicador continua validando, né? Nós estamos olhando de repente aqui mesmo no 3R, aquele ponto de chegada. Aí o cara fala, pô, vou entrar aqui agora, perdi todo esse movimento. Tem 3 pontos contra 4 de risco. Eu não gosto, eu tenho que olhar pelo menos 2 para 1. Na visão de scalp eu olho, às vezes é 1 para 1 mesmo, né? Mas olha só, olha a queda. Né? Olha o tamanho que ele tem de distância aqui. É possível? Continua sendo possível. Vocês que vão fazer as suas escolhas e tomar a decisão. Mas o indicador continua vendido aqui, sem a gente olhar outra coisa, sem olhar nada. E se estopar? Cara, se estopar faz parte. O cara que entrou, pegou quantos pontos? 3 pontos, 4 pontos. Entendeu? E o cara que ficou desconfiado, não entrou. Acumulou, voltou ali, começou a fazer o quê? O indicador começou a sair do status,
de venda plena e começou a trabalhar aqui. Continua vendido, mas continuou a sair daquele status de venda forte mesmo, né? De validação da venda forte. Saiu, ele veio aqui por nível 6, ó, continuou com aquele vermelho bordô, né? Vou sair comprando aqui? Não, olha aqui, a média está olhando para baixo, vendida. Isso aqui está vendido. Aqui é uma outra abordagem que a gente explora, mas não é o caso para vocês. Aí ele volta ó, a cair. E agora? Vou sair vendendo aqui? Olha aqui, ó. Ele não está validando. Ele está aqui, ó, mostrando para a gente, opa, pelo menos fica esperto, né? Aí de novo, olha o horário, 4:30 da tarde, olha as escolhas. E o cara que vendeu, ó, botou no bolso. Mas é porque eu passei rápido, né? Ó, vamos botar lá. Ali tá lá, modo atenção. Abriu outro box, ó, começou a ficar vendido lá, ó, chegando nessa fronteira. Esse tipo de situação aqui eu não gosto, esse movimento, porque o ideal é que ele tivesse aqui nesse modo, não dessa forma. Ele vendeu, tá baixa linha zero, aí eu vou de repente fazer uma consulta do MACD, não está cruzado ainda. Ó, é nessas horas que eu gosto de olhar o MACD. Eu espero a confirmação. Ó, agora eu tenho a confirmação. Alguma coisa me impede de entrar aqui para poder fazer scalp? Ó, olha só. Né? E assim foi o nosso dia. Né? Eu tentei acelerar mais agora na reta final, né, para adiantar, senão o vídeo ia ficar muito extenso. Mas em suma, né, em linhas gerais, o que eu quis mostrar com isso é que a gente conversa bastante, né, mas põe sempre isso na cabeça, né, definam o perfil de vocês, definam a meta de vocês, né, o gerenciamento de risco de vocês, né, para isso existe treinamento, capacitação, tem que ter uma experiência de tela, tem que ter, né, a vivência do dia a dia, isso não resta dúvida. Mas o planejamento do trade, ele é extremamente importante. E o que nós, quando criamos esse indicador, né, associado aos outros que a gente já disponibiliza, o objetivo é possibilitar consistência, né, um resultado financeiro, ficar o dia inteiro se expondo, fazendo as piores escolhas, tentando tradar nesse ambiente aqui, ó, né, de horário de almoço, tentando tradar no final de pregão, né, tentando tradar em notícia. Todos nós sabemos, quando a gente para pensar ou escrever e anotar os erros, os problemas que tem tido, todos nós vamos saber encontrar as respostas, entendeu? Não tem treinamento para isso, né? Tem sim uma troca de experiência, claro, as dicas, né? A gente passa muitas dicas no nosso treinamento sobre gerenciamento de risco, né? Sobre dicas estratégicas. Tudo bem, você tem muita coisa de bibliografia disso na internet, mas o que eu quero chamar a atenção é que o planejamento do seu trade é extremamente importante, né? Você tentar jogar o jogo conforme o atendimento, né, do que você gosta de operar. Eu não gosto de operar esse tipo de ambiente, que pessoas vão ganhar dinheiro. Eu não quero, eu não vou ganhar dinheiro aqui. Mas esse ambiente aqui, ó, já me interessa. Quando eu vejo a impulsão, quando eu vejo isso aqui acontecendo, ó, me interessa, ó. Isso aqui me interessa. Eu tenho média 21, eu tenho indicador, eu tenho MACD, eu tenho FOSS, né? Qualquer outra coisa que vocês estiverem utilizando, mas de forma simples, limpando a tela, mostrando. Meu objetivo com vocês foi chamar atenção para algumas coisas que a maioria de vocês às vezes complicam. Então, eu convido a vocês, esvaziem a mente, sigam o fluxo, sigam o comportamento de preço, sigam o apoio dos filtros técnicos, né, indicadores fóssil, outros que vocês utilizem, né, e se botar muito vai complicar, né, por isso que eu sugiro, utilizem tão somente esse indicador, de repente, né, o scalp aqui para mostrar a agressão, né, eu utilizo muito o MACD para poder olhar a divergência, né, e me apoiar, é claro, né, porque é uma das minhas condicionantes, mas o preço, ele é soberano, né, o comportamento dele é importante, né, e aquela história, caiu, você estava fora da tela, você teve alguma dúvida, alguma insegurança, não tem problema, ele não vai cair 100 pontos. Ele vem caindo no zigue-zague. É só esperar o toque nessa média. Se for mais conservador ainda, espere o toque aqui, ó, nessa região aqui, ó, na média 89 aqui, que vai ser a 21 do tempo maior. Né? Quando a venda é muito forte, que foi o caso aqui, por conta de repente de uma notícia, por conta da volta do volume, ele toca na 21 e cai, ó.
né? Tem uma hora que essa brincadeira vai acabar, que ele vai vir aqui no 89, né? Aqui nós estamos vendo um ambiente que ele veio de um novo topo e saiu engolfando tudo, aquela hora que eu estava comentando com vocês. Ah, eu perdi, eu sou incompetente. Cara, não tem problema nenhum, porque se ele for fazer um fundo mais baixo que o anterior, ele vai voltar na região delas. E qual a expectativa? Que faça isso. Mas ele não faz, ele vem aqui, ó, ele bagunça o coreto. Aí é um momento que a gente tem que respeitar de mercado. Qual é o horário, o que aconteceu, está esperando alguma notícia, horário de almoço, mas depois ele faz isso, ali impulsiona. Opa, perdi tudo isso, eu sou muito burro. Não tem problema nenhum, porque ele vai vir aqui, ó, para voltar a fazer isso, mas ele não faz, ó. Ele começa a ficar nessa bagunça aqui, não tem problema, é momento de mercado. Mas tem o desafio do trader é ficar ali ligado para esperar isso aqui acontecer, ó. Só isso aqui ele já oferece a meta do dia para a maioria de vocês. E nós brincamos aqui no exercício de mostrar que, olhando só o 3R, respeitando e observando o indicador, o preço, né, as abordagens, a gente conseguiu construir a nossa meta, que é o principal no dia. Né? Inclusive conseguimos dobrar, triplicar, não interessa, conseguimos bater a meta. Beleza, amanhã tem mais. E com isso vocês vão, né, tendo consistência aí, criando consistência e desmistificando um pouco, né, o método, né. Mas beleza, gente. Mais uma vez aí, meu objetivo foi tentar agregar valor, né, ajudá-los. Espero que tenham gostado. Até a próxima.